Aleluia. Estamos conversando eu com o Senhor, Deus de hoje cedo, que esteve aí na escola bíblica dominical, falando sobre lição sobre o divórcio, e eu tenho aprendido bastante com o povo, então não tenho o que dizer dos meus pastores quando eu me dedico, igual o pastor Daí falou, é porque realmente, por que não usar o que eu sei, ou não sei com muita prática, mas toda a sabedoria que Deus me deu, por que não utilizar? E a gente utiliza, cada um, né? É importante também conviver com o irmão, saber da dificuldade, saber de limites, como nós estávamos falando hoje cedo a respeito de casamento. E uma das coisas, o pastor Carlos não estava de manhã, mas quem esteve na aula, percebeu que ele falou muita coisa que foi dito de manhã. Eu espero que tenha sanado parte das dúvidas, né? E eu estava orando ao Senhor, então o Senhor me levou a trazer esta palavra. O título da palavra é Salvação no Deserto. No deserto. Por que no deserto? Como foi falado aqui, é no deserto que as pessoas oferecem qualquer coisa para cada um, para qualquer um que está no deserto, rapidinho ele compra. Seja uma ideia, seja uma necessidade, seja qualquer coisa, ou qualquer coisa mirabolante. Faça isso, dê 3 pulinhos, não, compra um pedacinho do céu, não, vem aqui. Quando a pessoa está no deserto, ela faz qualquer coisa, ela acredita em qualquer coisa. Nós vamos falar um pouquinho disso hoje. Amém? Coloca aí, Camila, Números. Abra sua Bíblia em Números, capítulo 21. E hoje a gente estava brincando, né? E uma das coisas que realmente eu vejo assim na escola dominical, né? É muito importante. Se você tem um problema, a solução está aqui dentro. Então hoje conversando, batendo papo, brincando com o pessoal, que a gente brinca também, né? Na hora do ensino, sai as piadas, sai as coisas sérias, né? Mas é importante quando a gente surpreende que a pessoa chega e fala assim, poxa, isso tem na Bíblia, né? E começa a ler e vê que tem mesmo, né? E hoje eu trouxe uma Torá aqui para a gente ler um pouquinho do Velho Testamento, e às vezes a pessoa, poxa, mas gostou de ler? Só a palavra, algumas coisas que é diferente na pronúncia, mas é a mesma Bíblia, tá? Nós temos que praticar o que está escrito na palavra de Deus. Nós temos que chegar e sabe, comer mesmo. Eu ouvi hoje, né? Eu vi uma pessoa que vai decorar, pedir para ler, só para brincar mesmo, e a pessoa ali não queria mais parar de ler. Por quê? Porque a Torá você lê ao contrário, porque uma página tem hebraico? Não é por isso, né? É porque o assunto estava interessante ali, a gente passa a comer a palavra. É muito importante isso. Mas vamos ver então o que está escrito. Números capítulo 21, e diz que os israelitas destroem os cananeus. Mas vamos ver somente alguns versículos, do 4 até o 9, que é as serpentes ardentes e a serpente de metal. O que aconteceu nesta época, e depois vamos lá para o Novo Testamento. Mas por enquanto nós vamos ver exatamente versículo 4, vou ler os irmãos lêem o seguinte, pode continuar sentado, não há problema nenhum. Então, partiram do Monte Hor, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom, porém a alma do povo angustiou-se nesse caminho. Versículo 5. E o povo falou contra Deus e contra Moisés, porque nos fizeste subir do Egito, para que morrêssemos neste deserto, pois aqui não tem água, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vivo. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes que morderam o povo, e morreu muito o povo de Israel.
Senhor a Moisés: faze uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo mordido que olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal e pôs-a sobre uma haste, e era que mordendo alguma serpente alguém olhava para a serpente de metal e ficava vivo. Glória a Deus, louvado e agradecido em nome de Jesus. No Velho Testamento, uma serpente que foi colocada numa haste. Nós vamos ver o panorama do Velho Testamento, o que aconteceu. Aquele povo ele foi tirado do Egito, de uma servidão, e Deus mostrou ali o quanto ele era poderoso, o quanto ele gostava do povo e ouviu ao clamor. Ontem, conversando com meu filho, e tem a escola bíblica dominical deles, e ele perguntou: pai, Deus rejeita a oração? Aí eu falei assim: onde está escrito que Deus rejeita a oração? E ele conversando comigo, Jonas, e eu falei assim: espera um pouquinho só, implicitamente, diretamente não está escrito, mas Deus fala que ouve a oração do justo. E o mais importante, e como nós estávamos falando agora há pouco sobre igreja, é que dentro da igreja tenha justos. O pastor tem que ser justo, porque Deus ouve a oração do justo. Aqui Moisés, nesse cenário todo, ele era uma pessoa que intermediava a oração com Deus. O povo pecava, o povo errava, e Deus mostrava o poder dele, mas mesmo assim, se o povo ficasse um pouquinho distante de Deus, fazia trabalhar. O povo começava a andar um pouquinho no deserto, e às vezes é bom andar um pouquinho no deserto, porque quando se anda no deserto, meu querido, minha querida, olha só, eles estavam andando no deserto, estavam lembrando do quê? Que as coisas iam melhorar? Era isso? Eles tinham uma visão para frente? Eles não tinham uma visão para frente, eles ficavam olhando para o passado. E hoje na escola bíblica nós discutimos bastante isso, que independente do pecado, nós temos que olhar para a cruz. E Jesus ali é bem claro a mensagem dele, que ele fala que a partir daquele momento que você pecou, como Davi fez, mas você vai e não peca mais, você se arrepende verdadeiramente, o que ele fala para nós? Que dos seus pecados do passado, ele não lembra mais. E ali aquele povo tinha a intenção de ficar olhando para trás: não, mas lá nós tínhamos comida, lá nós tínhamos isso, lá nós tínhamos aquilo. Mas não era feliz, estava sobre uma servidão, sobre uma escravidão tremenda, e queria sair daquilo. Mas quando foi necessário passar pelo deserto para se despojar daquilo que não pertencia a eles, aí começa a doer. Aleluia. Começa a doer. Vamos ver o que a Bíblia fala em Números 14, 22. Coloque para mim, Números 14, 22. Diz: todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram essas 10 vezes, e não obedeceram a minha voz. Sempre tem no meio do povo aquele que vê a glória de Deus, aquele que nunca se converte, aquele que, sabe, está vendo ali o povo sendo abençoado, mas vem buscar, de vez, sabe, se envolver mesmo, buscar, não, fica ali só assistindo, e não acredita, ou fica com dúvidas sobre o poder de Deus na vida de outros, e acha que Deus nunca vai agir. Deus age. Não são as circunstâncias, sim o coração mau que provoca as murmurações. Satanás apresenta Deus como duro em seus atos, e nós acreditamos nele. Quando estamos no deserto, vem sempre uma palavra assim: está vendo? Está vendo? Que Deus é este? Na sexta-feira eu estava brincando com uma pessoa e falando sobre
sobre a vida de casado, né? Sobre a vida. E sobre que a pessoa não devia divorciar. E essa pessoa falou assim, mas Deus não é assim. Ela não é crente, né? Deus não é assim, Deus vai deixar você viver assim, triste. Não sei o que tem, né? Então eu estou provocando, às vezes eu provoco para que a pessoa tenha sede da palavra. E é importante isso, né? E Deus não é esse Deus mesmo, Ele não é um Deus duro, não é um Deus que muitos crentes acham que é um Deus duro, um Deus que, faz isso e pronto. Não, o nosso Deus, Ele gosta de argumentar, de conversar, Ele gosta de participar das nossas vidas, das nossas decisões, e principalmente quando você pergunta para Ele, será que essa direção está certa, ou será que não? E aqui então, quando Moisés deixou este povo um pouquinho de lado e subiu ao monte, se afastou um pouquinho, eles ficaram sem liderança. Mas Deus não quer que o povo tenha um líder. Deus quer que ele seja o líder do seu povo. Quando isso acontece no meio da igreja, então a igreja olha para Cristo, porque a dependência é totalmente olhando para a cruz. Quando a gente olha para a cruz, é outra coisa. Todos os problemas, todas as dificuldades, todo o deserto não se torna deserto, não se torna dificuldade. Eu não sei nessa noite, como eu fui falando aqui, qual é o teu deserto. Se é na vida financeira, se é na vida de relacionamentos, amorosa, se é a respeito do deserto do trabalho, eu não sei. Mas Deus conhece o teu coração. Deus conhece o meu coração. Uma das coisas que eu louvo a Deus é quando eu olho lá Salmo 51, onde Davi sabia perfeitamente, estudando a palavra, vendo a vida de Davi sabia, ele não orava assim sem precisão. O crente tem uma menina toda hora, ai meu Deus, ai Jesus, ai. Mas na hora que precisa, ele não clama por esse Deus vivo, esse Deus que pode entrar em auxílio nosso. Isto é muito importante. Aleluia. E aqui aconteceu este evento então, que eles não queriam seguir o caminho ordenado por Deus. E muitas vezes nós falamos assim, Deus fala, vai para esse caminho, olha, isso não, olha, não, calma aí, vai devagar com esse relacionamento, ainda não está na hora, não, olha, segue por aqui, olha, vai com calma, olha, porque Deus enxerga na frente. E às vezes a gente acha, nós somos loucos para ouvir qualquer tipo de voz, mas quando a voz de Deus chega ao nosso ouvido, nós duvidamos. E aí tomamos direções erradas. E aí rapidinho a gente quer consultar o melhor amigo, o melhor, o chegado, para ver se, enquanto a gente não encontrar aquela resposta aqui, aquele caminho errado que a gente está tomando, que é o correto, a gente não para. Às vezes uma pergunta, a gente começa a fazer a pergunta, mas enquanto a resposta não é aquilo que vem, massagear nosso ego, a gente não para. Se Deus fala assim, não é aqui, é por aqui, mas se é por aqui eu não quero ir, eu quero ir por aqui. Enquanto alguém não me der a certeza não que é por aqui, eu não paro de questionar, de perguntar se é isso mesmo. Enquanto o ser humano divide o quê? Eu quero tirar os ruídos, eu quero ouvir a voz de Deus. É isso, Senhor. E aqui o povo então começou a murmurar. E como é que acontece uma murmuração? É quando o povo começa a questionar, será que estamos indo pelo caminho certo? Será que é isso? Será que é aquilo? Daí chega um abençoado e fala assim, mas lá você lembra? Nós tínhamos comida, era escravidão, mas tínhamos comida. Olha, você lembra? Lá pelo menos se morrêssemos, tínhamos onde cair morto. E aqui, não, deserto. Mas quando Deus, aleluia, nos coloca no deserto é para aprender. Quando Deus coloca nós no deserto, é para valorizar o que Deus tem feito conosco, é para mostrar o além, é para que percebamos o que está acontecendo conosco, que a glória de Deus tem que ser manifestada em nossas vidas. Isso só
quando deixamos o eu, deixamos as coisas que não interessam para trás. E não olhamos para trás, olhamos para o alvo, para a frente, que é Cristo Jesus. O mundo hoje não está muito diferente desse cenário que aconteceu aqui, que números nos traz. Não está muito diferente. Pessoas amantes de si mesmo, de interesses de si mesmo, só para o ego, só para as coisas, está se perdendo a salvação, está se perdendo o sentido que é Cristo Jesus. Nós estávamos comentando hoje que aquele momento que trouxe a mulher samaritana para apedrejar, aquela mulher que foi para apedrejar, cadê o marido? Cadê o homem que estava com ela? Não, mas Jesus ali queria ensinar o que é misericórdia, o que é amor, e é isso que Ele quer ensinar, a misericórdia e o amor. Mas o nosso Deus é um Deus que quer você exclusivo. Ele não quer que você adore as outras coisas, Ele não quer que você adore este mundo, Ele não quer que você saia por aí, Ele sabe o quanto você vai sofrer se você for. Então Deus se coloca no deserto ali para que você deixe as coisas de lado. É difícil largar a novela, né? É difícil, mas deixa que Deus trabalhe nisso. Lá, aproveita para ler a palavra, aproveita para estudar, aproveita para falar assim: ó, Senhor, o hoje é hoje, está acontecendo, a minha preocupação é com amanhã, Senhor. O passado já passou, não adianta eu olhar para o passado, já passou. O hoje está acontecendo, ele vai ser fruto do que eu pensar com amanhã. Se amanhã eu pensar, não, amanhã eu vou trabalhar, é porque o hoje que vai chegar amanhã, eu vou ter onde me sustentar. Se eu pensar no amanhã que eu quero casamento na direção do Senhor, verdadeiramente, é porque o amanhã vai chegar hoje, e isso vai acontecer e eu vou viver feliz. A nossa vida, ela traz consequências das ações que eu tomo no amanhã. Planejamento. E a melhor coisa é que esse planejamento esteja na direção do Senhor, não diferente disso. E esse povo então estava no deserto, e ele sem o líder, venha buscar o líder e acreditar, porque enquanto você está quietinho ali, Deus está trabalhando, Ele está vendo. Olha lá na passagem de Gideão, quando Gideão ali se esforçando para levar a vida dele e proteger o que era dele, porque ele sabia o que era Deus. E quando chega o anjo lá, ele fala: é dos inimigos ou é da parte de Deus? Se fosse do inimigo, o que ele ia poder fazer sozinho? Mas ele foi um cabra ali forte, um cabra ali que chegou e questionou verdadeiramente que ele tinha que ter uma direção. E ali o anjo é varão valoroso, e Deus olhou para Gideão. Como Deus olhou também, quando Deus olha para nossas orações, quando elas sobem aos céus. Voltando aqui, eles não queriam seguir o caminho ordenado por Deus, queriam ir para Canaã, mas não pelo caminho escolhido por Deus. O melhor caminho é o caminho que Deus escolhe para nós, não é aquele que a gente escolhe. O que nós escolhemos, nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. E por isso que é importante estar totalmente na dependência de Deus. Coloca aí João 14:6. E diz: João, desculpa, está na sequência. João, está na sequência, tá? João 14, versículo 6. Achou? Não está na sequência? Eu tirei? Eu coloco aqui, não tem problema. Aleluia, glória a Deus. Achou? Abra sua primeira. Então, rapidinho. Livro de São João. Aleluia. João 14, versículo 6, que diz: aleluia. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade
e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E ali Deus então, Ele criou uma serpente ardente. Primeiro Ele colocou a serpente onde Ele ficou irado ali com aquele povo obstinado, aquele povo desobediente, aquele povo que, apesar de Ele mostrar os milagres, não acreditava, começaram a deixar a fé, começaram a deixar entrar a apostasia dentro do coração, que é largar a fé de lado. Então Deus ali mandou um castigo, que era a serpente, e picou aquele povo, e muitos morreram. E para salvar, então, quando Moisés chegou, para salvar, Deus deu uma ordem: faça então uma serpente de bronze e coloca numa estaca, e todo aquele que olhar para essa serpente, o veneno daquelas serpentes não faria efeito, salvaria. Coloca para mim aí Tiago 1,17. Nós não conseguimos viver sem Jesus. O crente tem que entender isto. O crente tem que entender que a dependência dele é Jesus, que ele depende de Jesus, o respirar dele de manhã depende de Jesus. O teu dia, se você quiser que comece bem, chegue e ore, levanta, fala bom dia Jesus, bom dia Espírito Santo, chega ali, a primeira coisa, daí você levanta, daí vai, procure fazer um propósito de orar 3 vezes por dia. Deus ouvirá como promessa. Tiago, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Se Deus disse que vai fazer, Ele vai salvar. E se Ele mandou um castigo ali por ter murmurado, como aconteceu aqui, Ele vai te dar um antídoto. E o antídoto ali naquele momento era olhar para a serpente. Coloca o seguinte, João 6,35, 51 e 58, está tudo junto. Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém comer deste pão, viverá para sempre, e o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. 58. Esse é o pão que desceu dos céus, não é o caso de vossos pais, que comeram maná e morreram. Quem comer este pão, viverá para sempre. No passado, naquele cenário todo, naquele povo caminhando no deserto, não acreditou em Jesus. No Novo Testamento, o Senhor veio, explicou o que era. Ele veio para cumprir a lei e trazer salvação a nós, porque nós não somos judeus, e Ele abriu então o tempo da graça. E o que o crente precisa entender hoje: qualquer tipo de cura, qualquer tipo de problema, basta olhar para a cruz. O sacrifício vivo que Ele fez na cruz do Calvário. Tem pessoas que olham para a cruz, mas o pecado, como o pastor Carlos falou, não quer deixar. Aquele pecadinho de estimação, eu não quero largar. Hoje era uma discussão hoje. Mas eu posso pedir perdão? Posso pecar de novo? Pedir perdão é uma coisa, mas perdão, para pedir perdão tem que haver arrependimento. Se você está continuando a fazer, não houve arrependimento, não. Tem que parar um pouquinho e pensar. Tem que olhar para dentro de você. Feche os olhos um pouquinho. Olhe para dentro de você. Faça isso agora nesse momento. Olha, pensa. Olha lá dentro. Olha, o que é que está te atrapalhando? O que é que está te deixando de receber bênçãos de Deus? Aleluia. Glória a Deus. E o que é que está te atrapalhando que você vai perder a salvação? O conflito está grande dentro. Tem hora que eu falo assim: não, o Senhor me perdoa, mas amanhã de novo eu estou fazendo a mesma coisa, e estou de novo chegando na presença de Deus e pedindo perdão. Pede a Deus que verdadeiramente você possa se arrepender. Vamos continuar aqui. Deus mandou serpente entre o povo. A picada da serpente é dolorida e causa morte. O pecado age da mesma forma.
se é para Deus, não existe isso, mas um dos pecados que o servo de Deus, quando ele peca, ele conhece a palavra de Deus. Quando ele peca, isso para ele é a morte. Quando é uma pessoa que ainda não conhece a palavra de Deus, quando peca, ele rapidinho, ele fala assim: não, agora eu preciso buscar Deus, eu quero conhecer a Deus, e a partir daquele momento, ele acredita e ele fala que Deus não lembra mais dos pecados dele. Mas o crente, quando é crente e ele peca, ele de repente deu uma brecha ali para Satanás, ele peca, ele esquece os ensinamentos de Davi. Arrependei-vos. É um ensinamento fantástico de Jesus. Ele chegou para a mulher samaritana, onde tinha seu marido que estava com ela, não era dela, e falou que vai e não peques mais. Uma mulher que não tinha valor algum e que fazia aquilo muitas vezes que era o sustento. Hoje a gente viu a carta de divórcio lá no tempo de Jesus, uma carta israelita no tempo de Jesus, ela é horrível. Os dizeres dela ali, coloca a mulher para baixo, o ser humano para baixo, não tem valor nenhum. E Jesus pega esse ser humano que perante a sociedade não vale nada, ele traz e coloca no alto. Mas para isso existe uma condição. Você tem que crer no cruz do Calvário. Você tem que crer que aquilo que Deus faz é para o nosso bem. Que aquilo que Deus faz, Ele enxerga lá na frente. Que o que o mundo está pregando hoje aí fora é ilusão. É ilusão, como foi feito lá no deserto, e o povo perecendo. Muitos morreram por causa disso. E Deus ali trouxe a salvação através de uma serpente de metal. Ele já estava enxergando lá na frente o que iria ser feito. Jesus Cristo na cruz do Calvário, para que você e eu tivesse salvação. Isto é importante. Aleluia. Nós pecamos. O povo falou: nós pecamos. Uma confissão sincera recebe imediatamente a misericórdia, perdão e cura de Deus. Coloca para mim aí Salmos 103, versículo 3 e 4. Glória a Deus. Aleluia. Louvado e agradecido é o nome de Jesus. Que diz: é Ele que perdoa algumas. Está escrito algumas aí na sua Bíblia? Não. Uma? O que está escrito? Todas. Você está com dúvida do quê? É todas. Para Deus não tem pecadinho. Aquele pecadão é grande demais para Deus perdoar. Não existe isso, meu querido. Se você colocar no teu coração que verdadeiramente entender a palavra de Deus, que misericórdia Ele quer, que amor Ele quer, não é o resto não. E que a partir do momento que você realmente se arrepende, chega na presença do Senhor, Ele cura todas as nossas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia, este é só um, é Jesus Cristo. Davi escreveu esse salmo, e com esse salmo ele convidou a louvar a Deus. E o salmista ele tinha muito disso, né? Davi ele tinha muito disso, né? Os filhos de Corá também. Ele pegava uma situação da vida ali e transformava em salmo ali, para ficar relembrando as coisas boas que Deus fez. Se eu fosse aqui relembrar todas as coisas boas que Deus fez, elas são maravilhosas. Olha, levaria tempos e tempos aqui para contar. Alguns dos irmãos acompanhou. Muitos irmãos passam a fase que eu já passei na vida. Eu falo: olha, acredite, mas não fique parado não. O crente não pode ser aquele crente parado. Ele tem que ser um crente gideão, um crente que se esforça. Não é um crente que quer um trabalho e fica lá dormindo não. É um crente que entra no trabalho e fala um pouquinho só. Eu entrei aqui e eu acredito que Deus vai me abençoar. Mas para isso tem que ter esforço. Tem que entrar no horário, tem que sair no horário certo, tem que fazer o melhor. As pessoas têm que chegar, que
você é um servo de Deus, mas não é um servo mole não. É um servo que acredita em Deus e que quer crescer e que Deus vai abençoar, porque Deus, quando enxerga o esforço, Ele abençoa. Glória a Deus. Isso é muito importante. Coloca aí para nós Lucas capítulo 15, versículo 21 e 22. E diz: e o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante a ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Confissão. Vocês perceberam que a palavra está falando muito em confissão, Deus começa a confessar. Você lembra a última vez que você chegou diante de Deus verdadeiramente, ajoelhou no chão e começou a confessar os seus pecados para Deus? Ou utilizamos aquele chavão: Deus me conhece e sabe o que acontece comigo? Como a salvação você tem que proferir com a tua boca, confessar os pecados também. Aleluia. E que mais Deus fala: confessai os vossos pecados. Isso está muito de fazer hoje, né? Uns aos outros. Olha como a igreja ficou quietinha. Será que conseguimos encontrar alguém digno de ouvir meu pecado? Que eu posso saber que vai ouvir e vai ficar quietinho, e vai me ajudar em oração, e vai me ajudar a caminhar para a salvação? Ou não? Olha como Deus está falando. Glória a Deus, aleluia. 21 e 22, né? Mas o pai disse ao seu servo: trazei depressa a melhor roupa e vestido, e ponde-lhe um anel na sua mão e sandálias nos pés. A partir do momento que aquele filho confessou os pecados e se arrependeu, porque ele falou assim: eu não sou digno, só me deixa ali participar como teu empregado. Meu filho, rapidinho, ele abençoou o filho dele, fez isso. Glória a Deus. Coloque para mim aí João 3,14. João 3,14 diz: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que possamos olhar para Ele, para que possamos olhar para Jesus Cristo e ser sarado de todas as nossas culpas. Glória a Deus. Isaías 45, 22 diz: glória a Deus, louvado e agradecido ao nome de Jesus. Aleluia. Olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Olha que coisa fantástica da parte de Deus. Isaías ali, um profeta que não participou lá com Moisés, é uma distância muito grande, muitos anos se passaram, séculos, e me escreve isso: olhai para mim e sereis salvos. Não para mim, para Jesus Cristo. Quando temos um pecado, está difícil, uma situação difícil, algo que está acontecendo, tomadas de decisões na vida, olha para Cristo. Olha para Cristo. Olhar para Cristo e chegar, é conversar com Ele. Eu não sei vocês, mas eu gosto de olhar, conversando com as pessoas olho no olho. Eu tenho isso porque quando eu olho para o olho de uma pessoa conversando, eu consigo olhar além dos olhos, eu consigo saber se ela está sendo verdadeira comigo, se ela está, eu consigo perceber diversas coisas, e isso é importante. Quando pessoas são sinceras, ela olha olho no olho para conversar. E quando você olha para Cristo, Cristo também olha para você. E é interessante que olhar, quando olha olho no olho, isso te envolve, mexe, modifica algo. Tem pessoas que até envergonhadas, né? Você começa a olhar, fica até sem jeito, porque isto entra dentro, isto modifica algo dentro de nós. E quando você olha para Cristo, Cristo tem que viver dentro de nós. É importante isso.
Coloque aí para mim. João 5:24. Aleluia. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Aleluia. Lá no deserto, aquele povo tinha sido picado por serpentes. E quando Deus colocou lá uma solução para eles, que era olhar para a serpente, aquele povo morrendo, então olhou para a serpente e ali ganhou vida, passou da morte para a vida. E hoje nós temos que ser assim, olhar para Cristo para que tenha vidas, e vida em abundância. Aleluia. Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10. Glória a Deus. Diz: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. As pessoas acham que essa confissão é só quando você vem a primeira vez para a igreja e fala: eu a partir de hoje eu quero fazer parte dessa turma, desses salvos, dessa festa. Mas não é, meu querido, só isso é só o início. Se confessarmos os nossos pecados, é importante, tudo aquilo que é pecado é porque de alguma forma ferimos a Deus, porque Deus é um Deus de amor, um Deus de justiça. E para que a gente consiga de novo, que Deus olhe para nós, para que consigamos a salvação, precisamos então chegar diante de Deus, com o coração limpo, arrependido, confessar os pecados, falar com a boca, falar: Senhor, hoje eu pequei, e bater um papo ali com Jesus, maravilhoso. E para terminar, 1 João capítulo 9, aleluia, diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aquele povo no deserto, então, eles perceberam que erraram e confessaram: Moisés, ora a Deus, porque nós verdadeiramente fomos contra Deus, a gente pecou e não queremos morrer. E ali eles tiveram, então Deus falou: faça uma serpente de metal, fala para o povo que aquele que olhar será salvo. Hoje, trazendo para os dias de hoje, nós temos que olhar para a cruz do Calvário, nós temos que olhar para Cristo e falar: Senhor, posso dar esse passinho? Senhor, posso dar mais um? Esquece o passado. Jesus falou que do passado Ele não lembra mais, dos pecados passados. Faça um concerto com Deus nessa noite. Esquece o passado, esquece tudo. E parta de uma vida sincera com Deus a partir de hoje, a partir desse momento. Confesse o pecado e siga em frente, siga feliz, viva feliz. Busque a felicidade diante de Deus, não no mundo, mas diante de Deus. Se algo está torto, se algo você tomou uma decisão e não está legal, junte-se e coloque diante de Deus, que Deus perdoará e você continuará feliz. Deus que não queira continuar no pecado, é largar o pecado, é se arrepender disso. Amém? Das palmas ao Senhor, amém? Amém.